mais uma noite de transmissão do conhecimento. Gostaria muito de agradecer a Maísa, ao Carlos, por nos procurar e prestar o serviço, e também de prestar o serviço de você, primeiro de transmissão de conhecimento e depois futuramente de uma mentoria e consultoria. Bom, a Associação Comercial ela tem 43 anos de atividade em Rio das Pedras. Trabalhamos muito, todos os empresários, fortemente para hoje ter essa estrutura aqui, que era um sonho já desde o seu Rio Suave, era ter uma casa para agregar não só os CNPJ, sejam MEI, CME, EIL e suas nomenclaturas, mas também disponibilizar para a população pedrense um espaço de conhecimento e interação. Bom, acompanhe as nossas redes sociais, nós temos direto cursos do maior parceiro nosso de conhecimento, que é o Sebrae. Então, nós sempre disponibilizamos arte de curso, links e também das nossas parcerias com outras instituições. Bom, sem mais delongas, gostaria de chamar aqui no palco a Maísa e o Carlos e gostaria que vocês recebessem eles com uma salva de palmas. Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiro, eu quero agradecer vocês por estarem aqui hoje. Meu nome é Maísa, eu sou aqui de Rio das Pedras. Estou morando aqui, tem alguns anos. Trabalho com produtos financeiros, eu tenho mais ou menos uns 10 anos. Esse é o meu sócio Carlos, é especialista em investimentos. E juntos nós formamos a CM Crédito Seguros. Tá? Eu vou falar um pouquinho bem rápido sobre a nossa empresa, para depois o Carlos dar também. A nossa empresa, como funciona? Nós trabalhamos com todos os produtos do banco convencional, tá? Só que a grande diferença é que a gente dá uma assessoria para o cliente. Por exemplo, você tem vontade de realizar um sonho, comprar uma casa, um carro, enfim, vou pegar um dinheiro para pagar uma conta. A gente vai te orientar qual é o melhor produto para você, tá? De acordo com a sua necessidade. É um financiamento, é um consórcio, enfim. A gente vai te orientar, fazer todo o procedimento até a finalização, né? O dinheiro cai na sua conta, enfim, a gente faz todo o processo para você, sem você ter trabalho nenhum, sem sair de casa, tá? Isso que é o melhor. E o legal, a gente trabalha na parceria com mais de 50 bancos. Então a gente consegue ver para você qual que é a melhor taxa para você, qual que é o melhor banco para a gente fazer esse contrato, tá? Nós trabalhamos com todos os produtos para você, por exemplo, para empréstimo, financiamento, consórcio, previdência, seguro de vida e também para quem quer investir. Então a gente tem todas essas opções. Na cadeira de vocês tem o nosso boleto com nossos dados, tá? Para quem tiver interesse, tiver dúvidas, enfim. Aí é só entrar em contato conosco. Muito obrigada, gente. Agora vamos chegar. Boa noite, pessoal. É um prazer imenso. Agradeço a Cibra aqui por ter liberado espaço para a gente. Agradeço a presença de todos aqui nessa noite, para a gente falar de um assunto tão importante que é o planejamento financeiro, né? Normalmente, quando a gente fala de planejamento financeiro, logo a pessoa pensa em cortar o cafezinho, né? Reduzir despesa, mas o planejamento financeiro é muito além disso. Na verdade, ele é para maximizar nosso consumo durante uma vida toda, né? As pessoas presentes aqui hoje, cada um está no momento da sua vida financeira, né? Algumas pessoas estão na parte de investimentos, outras pessoas estão precisando tomar dinheiro no mercado, e nós construímos essa palestra para todo esse tipo de pessoa, para acertar aqueles que precisam ser acertados e aqueles que não precisam investir no lugar certo, né? Eu dividi ela em duas etapas. A primeira etapa, eu vou falar um pouco sobre o mercado brasileiro, né? E qual que é a importância, o objetivo do planejamento financeiro. Na segunda etapa, nós vamos falar como se planejar, né? Então, quem trouxe papel e caneta aí, pode anotar que a palestra está bem interessante.
Bom, vamos lá. Ó, planejamento financeiro, o primeiro passo é qual é o seu sonho? É definir o seu objetivo. Né? Nós, como seres humanos, na vida, nós construímos sonhos, nós temos desejos, né? E o planejamento financeiro, ele ajuda, ele está aqui para isso, para ajudar a gente a realizar esse sonho, né? Esse é o primeiro passo do planejamento. E o seu sonho, ele pode ser uma casa, né? Ele pode ser um carro, ele pode estar atrelado à educação, à sua educação, à educação dos seus filhos, ou até mesmo uma viagem, né? Quero contar uma história aqui. Eu tinha uma cliente, foi em 2015, 2014, ela falou assim para mim: nossa, eu gostaria muito de viajar para a Europa, né? Esse é o meu sonho, eu quero realizar. Eu virei para ela: você sabe quanto que custa para ir para a Europa? Ela falou assim: não faço ideia. Coincidentemente eu tinha feito uma viagem, eu sabia mais ou menos quanto custava a viagem. Eu falei para ela: ó, você vai precisar de tanto para realizar essa viagem. E eu falei assim: você sabe o prazo que você quer realizar essa viagem? Ela me disse: não tenho nem ideia, eu não consigo guardar dinheiro, né? Eu peguei a calculadora, fiz um cálculo para ela ali, mostrei e falei assim: olha, em um ano, você guardando isso por mês, você vai conseguir realizar um sonho seu. Ela virou para mim e falou assim: Carlos, isso para mim está muito alto, eu não consigo guardar todo esse dinheiro por mês. Eu fiz um outro cálculo, apresentei para ela e falei assim: em 2 anos, você consegue guardar isso por mês para você poder realizar a sua viagem? Ela falou: olha, reduzindo uma despesa aqui, uma despesa ali, eu consigo sim fazer, eu acredito que guardar esse dinheiro para realizar a viagem. O planejamento financeiro é exatamente isso, é você definir um objetivo, né? E dentro do seu objetivo, você traçar um plano para alcançá-lo. Mas antes disso, tem 2 coisas que o planejamento financeiro traz antes do sonho, que eu considero que é uma necessidade. Quem aqui chuta, sabe o que é? Se arrisca a falar? Não? Nossas necessidades, pessoal, é o quê? É uma emergência. Nós precisamos ter um valor ali disponível para uma emergência. E essa emergência ela pode ser o quê? Um desemprego, né? Um problema de saúde. Então, antes dos sonhos, vem 2 necessidades: é a reserva para a emergência e também a aposentadoria. Eu vou falar um pouco lá na frente de como construir a aposentadoria, que ela faz parte do planejamento financeiro também, né? Só que antes dos sonhos, nós temos essas 2 necessidades. E a gente também vai ensinar vocês como fazer essas necessidades, né? Como se proteger para essas necessidades. Antes, como eu falei para vocês, eu quero falar um pouco da situação aqui nossa, né, no Brasil. Em agosto de 2024, 78% das famílias brasileiras elas estavam endividadas. É um número grande, né, se a gente ver, mas entra em endividamento qualquer financiamento, né? A pessoa pode estar conseguindo pagar, mas ela está com uma dívida para ser paga. Desses 78%, 29% dessas famílias elas estão com dívida atrasadas, né? E desses 29, 13 disseram não ter condições ou perspectiva nenhuma para quitar essa dívida. Isso aqui é um cenário de um país que não se aplica em educação financeira, né? Hoje nós temos no ensino médio, graças a Deus, foi inclusa a grade curricular em algumas escolas, né, de educação financeira, mas isso é o resultado de pouco conhecimento da população. Não poder se planejar e poder usar o dinheiro com sabedoria, né? Em contrapartida, o som está bom ainda? Tá? Em contrapartida, eu trouxe aqui algumas mudanças no mercado de investimento, né? Em 2020 nós tínhamos 2,7 milhões de investidores na Bolsa de Valores, né? Comparado com o Brasil, né? Um país de tamanho continental.
e 220 milhões de habitantes. 2,7 milhões de pessoas investindo na bolsa é um número muito pequeno. Só que nós tivemos um salto de 2020 para 2024 de 85%. Nós passamos a ter 5 milhões de pessoas operando na bolsa. É um crescimento muito grande, ainda nós estamos pequenos, né? A gente está engatinhando, mas estamos no caminho do crescimento. As pessoas estão entendendo que tem outros investimentos além da poupança. E o que causou essa mudança, né? O que trouxe essa migração, onde a maior parte da população de um país investia na poupança, começou a investir na bolsa? Primeiro de tudo é a acessibilidade. Hoje, na palma da mão do nosso celular, a gente consegue fazer um investimento, comprar um ativo, uma B3, né? Uma renda fixa, uma renda variável. Vou falar um pouco sobre isso também aqui na frente. Isso possibilitou muito a nossa entrada no mercado secundário. E outro ponto que eu trago aqui também foi a questão da pandemia, né? A pandemia, para alguns comércios, ela foi bem cruel, né? Muitas empresas fecharam. Para outros mercados, ela foi muito boa, falando em construção civil. E para o mercado de investimento, e para nós como população, também foi. Por quê? Na época de pandemia, nós tivemos a taxa de juros reduzida. Isso faz com que a poupança traga um retorno menor para você. E comparando a poupança, o rendimento dela, com a inflação, que é aquilo que não perde o valor, perde seu dinheiro no valor, no tempo, né? A gente estava tendo um retorno negativo. As pessoas passaram então a migrar da poupança para a bolsa, com outros ativos. E se você entender bem, ler algumas notícias, coisas bem básicas, a gente vai perceber que nós temos ativos disponíveis aí no mercado com risco tão baixo quanto a poupança. Tá? E são inúmeros deles, eu vou falar um pouco deles também aqui, para a gente estar aprendendo sobre eles. Bom, aqui a gente começa a nossa segunda etapa da palestra, né? São as etapas do planejamento financeiro. A primeira etapa a gente já falou, que é sobre a realização do desejo seu, do seu sonho. E para você ter um planejamento, você precisa definir esses sonhos, esses desejos seus. A segunda etapa é o processo de se organizar financeiramente. Nós vamos falar detalhadamente aqui também. E a terceira etapa é reconhecer a sua situação financeira atual. Alguém aqui já faz algum tipo de planejamento financeiro? Ninguém? Eita, tem bastante gente aqui para ensinar. Como se organizar financeiramente? Esse aqui é o segundo passo que a gente vai falar. Primeiro de tudo, pessoal, não tem como você fazer planejamento financeiro sem você escrever, né? Então escreva, coloque, monte uma planilha, o ideal seria uma planilha no Excel, a gente vai ter até um exemplo aqui. E dentro dessa planilha você precisa levantar os seus custos fixos e custos variáveis, né? Tudo aquilo que você tem, você precisa ter controle. E o custo fixo, para quem não sabe, é aquilo que você tem todo mês para pagar, né? É fixo, aluguel, luz, energia, ele pode variar, mas independente do que acontecer, você vai ter que pagar. E os custos variáveis é a questão de lazer, educação também, né? E levantar também as suas receitas, os seus ganhos. É importante você ter conhecimento do seu orçamento. É importante saber o quanto você ganha, por mais claro que esteja na sua cabeça, mas é importante também você saber o quanto você gasta. Por mais que você fale, olha, eu sei tudo de cabeça, não preciso anotar. Não consegue, gente. Você consegue visualizar o seu planejamento, o seu orçamento escrevendo. Eu trouxe aqui uma planilha bem simples, tá? Ela é como se fosse um demonstrativo de resultado de uma empresa.
Acho que tem um pessoal de contabilidade aqui, não tem? Só que o demonstrativo de resultado aqui é um demonstrativo pessoal, né? Um demonstrativo de uma empresa muito mais detalhado. Você tem impostos, você tem custos, você tem funcionário, mas segue o mesmo parâmetro, né? O mesmo pensamento. Você põe ali as suas receitas, quanto que você ganha. Receita é tudo aquilo que entra no seu caixa, no nosso caixa, e as suas despesas, que é aquilo, tudo com que você gasta, tudo que sai do seu caixa. Para ter um controle maior, o que a gente faz? A gente nomeia tudo aquilo que é de gasto, né? Saúde, transporte, educação, e também compara com o percentual, para a gente saber qual que é o percentual daquilo que está gastando, quanto que ele impacta nas nossas receitas, né? Eu estou gastando muito com lazer, estou usando o meu dinheiro para gastar 35% com lazer, então a gente consegue visualizar melhor o nosso orçamento. Isso traz mais praticidade, mais conhecimento para a gente. E lá no final nós vamos ter o quê? O resultado, que são as receitas menos a despesa. Nesse exemplo aqui eu trouxe um resultado positivo, né? É só um exemplo, R$280, representando aí uma sobra de 14%. O ideal seria uma sobra de 30% aí para a gente poder trabalhar com investimento e construir um patrimônio aí, né? Mais rápido ainda. Só que, independente do seu resultado, pessoal, se positivo ou negativo, a gente quer trazer uma solução para os dois lados, né? Porque às vezes nós estamos num momento na nossa vida que nós precisamos tomar crédito no mercado. E se nós precisamos tomar crédito no mercado, vamos procurar a melhor opção para se tomar crédito no mercado, né? E se está sobrando dinheiro para a gente, vamos investir da melhor forma e fazer com que o dinheiro trabalhe para a gente, né? Aquela renda passiva que todo mundo fala, que é o sonho de todo mundo, né? Você fazer uma renda extra em cima daquilo que você já ganha, mais o seu salário. Eu acho que é o mundo ideal que é todo mundo, né? Todo mundo procura que o pessoal vende aí no Instagram como se fosse fácil, mas não é tão fácil assim. Mas seguindo um planejamento, com certeza, eu falo para vocês, por experiência própria, com certeza a gente consegue alcançar isso. Bom, isso é o resultado vermelho. Não se desespere, tudo está perdido. Já demos o primeiro passo, a gente já está conhecendo como fazer o planejamento financeiro, né? Agora colocar em prática. Se o seu resultado é azul, parabéns. Mas poupar não é suficiente, né? Você vai falar para mim, poupar. Eu já fiz todo esse trabalho, já poupei aqui, ainda tem mais trabalho pela frente. Eu vou falar para vocês, sim, tem mais trabalho pela frente. Mas é um trabalho gostoso de resolver. Nós temos opções de investimentos aqui com baixo risco, assim como uma poupança, e para trazer uma rentabilidade, eu vou ser um exemplo também muito maior que a poupança. Então, quem aqui tiver dinheiro na poupança, eu espero pelo menos que vocês saiam com a ideia na cabeça de que não vai deixar mais dinheiro na poupança. Eu trouxe uns exemplos para a redução de custo, né? Pequenas dias de economia, que no geral, né, a longo prazo, elas impactam no seu orçamento. Mas duas delas eu quero trazer atenção para vocês aqui, que é juros atrasados de contas atrasadas, né? Ou seja, eu acho assim, se você não tem dinheiro para pagar a conta e paga juros, é uma coisa que está errada, mas ainda assim dá para levar. Mas quando você está com dinheiro e ainda assim paga a conta atrasada, é como se você estivesse rasgando dinheiro para mim. Literalmente rasgando dinheiro. Então, o planejamento financeiro ele te ajuda nisso também. Para você ter ali todo planejado, tudo que você tem, todas as suas despesas, com os vencimentos, tudo certinho. E também a dívida com o banco, procurar uma taxa menor. Gente, hoje o mercado oferece para nós um batalhão de créditos diferentes, né? Uns créditos muito mais caros que o outro, outros muito mais baixos.
A questão é a gente pesquisar, é a gente conhecer o mercado, né? Uma economia como no Brasil, que ela está sempre, taxa de juros hora está alta, taxa de juros hora está baixa, a gente buscar alternativas no mercado no momento certo, ter esse pequeno conhecimento é essencial para que você consiga enxugar suas despesas do orçamento, caso você esteja tomando crédito no mercado. Aqui eu trouxe um exemplo que nós tivemos na CM de alguns clientes que nos procuram, né, através porque está endividado e quer que a gente apresente uma solução. Mas antes de falar disso, eu quero falar aqui sobre o score de crédito. Todo mundo tem conhecimento aqui do score? Todo mundo sabe como funciona? Para quem não sabe, o score de crédito é um relacionamento seu com o mercado financeiro. Então, se o seu score está baixo, a sua tomada de crédito, a sua taxa de juros vai ficar mais alta. Se o seu relacionamento com o mercado não está bom, o empréstimo para você vai ficar mais caro. É assim que acontece com o score. O contrário é verdadeiro também. Se o seu score está alto, o seu relacionamento com o mercado, você vai encontrar a possibilidade de uma taxa de juros mais baixa, mais atrativa. Uso consciente de crédito. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês de um empréstimo pessoal e um juros de cartão de crédito rotativo. Esse nem se fala, né? Acho que talvez seja um dos maiores juros que nós temos no mercado aí hoje. No cartão nós temos 14,06% ao mês de juros. No empréstimo pessoal, 6,47% ao mês. Por que nós vamos tomar esse crédito no mercado com juros tão altos se a gente consegue encontrar outras alternativas? E quais são outras alternativas? É a questão do crédito com garantia. Você pode usar o seu carro, a sua casa como garantia para conseguir a redução dessa taxa, né? Olhando para essa taxa de juros nessa questão, nós vemos de 1,09 a 1,49, comparado ao pessoal de 6,47, é 5 vezes menor, 5, 6 vezes menor que a gente consegue. Caso você não tenha outra alternativa, então vamos buscar um crédito com uma taxa melhor, né? Uma taxa mais atrativa. Eu trouxe um outro exemplo aqui, que é uma cliente nossa, né, Maísa? Ela procurou a gente e ela precisava que o banco tinha ligado para ela e falou que tinha uma taxa de juros menor para ela, uma condição melhor para ela. E ela falou assim: olha, vocês podem analisar para a gente, para ver se isso é verdadeiro, né? Nós pegamos o contrato que eles mandaram, a oferta que eles mandaram, a hora que a gente foi ver, falou assim: olha, não tem redução nenhuma aqui. E pelo contrário, estão estendendo o prazo e colocando mais juros, né? Porque quando você aumenta o prazo maior, você tem mais juros. No final você paga mais. Nós vamos buscar para ela uma taxa melhor no mercado. Nós encontramos que ela tinha uma taxa de 2,85% ao mês. Nós encontramos aqui uma taxa de 1,89%. Daí você fala assim: nossa, mas cara, isso é tão pouco, né? Então, só isso de redução. Só que, pessoal, quando a gente está falando de dinheiro, a gente precisa olhar muito o tempo. A gente precisa usar muito a taxa. Quanto maior o tempo, mais juros você vai pagar, né? Então nós fizemos um recálculo para ela, o mesmo empréstimo que ela fez na situação de um consignado, nós conseguimos reduzir R$ 92,58 ao mês. Isso impacta no orçamento dela, nos 48 meses totais que ela do contrato, R$ 4.500. É uma redução bem interessante, né?
se falando de já tem um empréstimo nisso aqui. Segundo ela achava que não tinha nem alternativa para redução. E quando a gente chega e apresenta uma redução para ela, por menos que seja, só que no total dá um resultado muito significativo. Poupar não é suficiente. Agora a gente vai falar um pouco sobre investimentos. Vou tomar uma água aqui que falando. Poupar não é suficiente. Aquelas pessoas que têm um resultado positivo, né? Que eu falei para vocês, lá no final do seu orçamento você tem uma sobra de dinheiro, né? É importante você poupar para alcançar seus objetivos e garantir, né, sua segurança financeira. Aplicar na poupança não é investimento. Agora aqui eu quero explicar para vocês, para quem não sabe, por que aplicar na poupança não é investimento. Eu fiz aqui, projetei, tá? 2024 projetado. A poupança vai render para a gente aí em torno de 7% no ano. Então, de janeiro a dezembro, nós teremos um rendimento. Aquele dinheiro que você deixou na poupança, ele vai te render 7%. Em contrapartida, nós temos a inflação, né? A inflação ela faz com que o nosso dinheiro perca valor. Então, projetando a nossa inflação, ela vai dar um pouco menos de 5%, tá? Vai dar 4,88 esse ano. Projetando a nossa inflação e fazendo um menos o outro, nós teríamos de rendimento esse ano na poupança 2% no ano. Você dividindo isso por mês dá 0,0 qualquer coisa. Então não é essa forma que você pode usar para o seu dinheiro trabalhar para você, né? Ainda aqui o resultado está sendo positivo. Mas e lá na época pandêmica que nós tínhamos uma taxa de juros, uma inflação maior que a taxa de juros? Você estava perdendo dinheiro. E nós trazemos aqui para vocês outras alternativas de investimentos, né? E essas alternativas são alternativas que têm um risco parecido com a poupança, né? Um risco baixo, dependendo de você, investidor, qual que é a sua situação, conservador, moderado, né? A gente analisa o seu perfil. Então nós buscamos na B3 alternativas de investimento que te tragam investimentos, pelo menos com o dobro que a poupança pode oferecer, né? E você correndo risco tanto quanto a poupança. Olha, eu trouxe um exemplo aqui para a gente comparar o CDI, né? Aqui é o CDI menos imposto que a gente precisa pagar e a poupança de janeiro a julho de 2024. Olha quanto rendeu o CDI. Aqui eu peguei a pior situação, tá? O CDI que paga menos e o imposto mais alto. Para quem não sabe, quando o seu dinheiro está em CDB, né? O investimento está em CDB e outros investimentos de renda fixa, a gente tem uma tabela regressiva de imposto. Então, quanto mais tempo o seu dinheiro fica ali, menor é o seu imposto para pagar. Aqui seria se você retirasse o seu dinheiro em 6 meses. Você pagaria até 6 meses, você pagaria 22,5% de imposto. Comparando isso daqui, né, um investimento muito básico, que é o CDB, que todo mundo tem aí na palma da mão, qualquer aplicativo. Olha o que nós temos de investimento, quase 1%. Eu cheguei a pegar CDB com investimentos aí de 16,5% ao ano. Então você imagina, você conseguir um investimento desse, né? Uma tranquilidade, uma garantia de fundo garantidor que tem a bolsa de valores, né? O que é essa garantia? Até 250 mil que você investiu naquele produto, você está segurado caso venha acontecer a falência de uma empresa do banco, né? O que é muito difícil de ocorrer. Mas ainda assim, se ocorrer, vocês têm uma garantia de 250 mil reais, até 250 mil reais, e somando tudo, 1 milhão. Ainda falando um pouco de investimento,
eu falei só sobre CDB, né? Alguém aqui aplica em criptomoeda, ações, tem esses investimentos? Vamos falar um pouco sobre ele também. Por que diversificar a sua carteira de investimento é importante, né? Primeiro, você não pode deixar seu dinheiro apostado no nosso solo. Por mais que ele te dá a garantia, assim como a poupança, é bom você diversificar porque você também aumenta a sua rentabilidade por mês, né? Se você é um investidor moderado, por que não correr risco com os ativos que traz um retorno maior para nós e com um risco um pouco mais alto que a poupança, né? Isso é muito interessante, a gente precisa visualizar a nossa carteira de investimento para estar se adequando a cada vez quando o mercado se mexe, né? Eu falei sobre CDB, vou falar sobre LCI. LCI é letra de crédito imobiliário e letra de crédito de agronegócio, né? Nesses investimentos, você não tem imposto de renda, tá? Então você é isento de imposto de renda. Você precisa analisar qual que é o retorno que ele está te trazendo, qual que é o retorno que o CDB está te trazendo, ver o que tem de imposto no CDB e ver qual que é o vantajoso. É uma continha muito simples para se fazer. Mas isso, você sabendo visualizar seu investimento, você já sabe onde você pode aportar seu dinheiro, onde você vai conseguir mais retorno. O consórcio, né? Nós trabalhamos também com consórcio, e uma das nossas características é que a gente consegue consultar isso em vários bancos, né? Como a Maísa falou, a gente tem mais de 50 instituições parceiras, só que eu quero trazer um próximo consórcio aqui para a gente, que é a situação de um cliente nosso também. Primeiro de tudo que o consórcio ele não tem... Alguém já fez consórcio aqui? Gostaram? Não? Então a gente está conversando. O consórcio, gente, eu montei uma carteira para um cliente nosso, acredito que faz uns 7, 8 anos. Ele falou para mim assim, que o consórcio, eu sei que pode ser que ela não tenha assinado bem, porque precisa saber qual é a sua necessidade, né? Se a sua necessidade é imediata, eu não te indicaria o consórcio. A menos que você compre uma carta contemplada, o que não é legal. O consórcio, a gente conseguiu montar para ele uma estrutura com patrimônio. Como que a gente faz isso? O consórcio não tem juros de financiamento, né? Hoje, com a taxa de juros no mercado, ele está valendo muito a pena, né? Nós estamos com a taxa aí, a Selic a 11, alguma coisa. A taxa do consórcio nós temos aí no contrato todo 12%, 5 anos, né? Dividindo isso por mês, dá 0,23. Nós montamos uma carteira para o nosso cliente da seguinte forma: ele falou assim, olha, eu tenho dinheiro disponível aqui, eu quero comprar uma carta de imóvel e vou deixar para ser contemplado, não quero dar lance, nada. Eu falei para ele, Rafael, nós temos uma opção aqui que você pode dar o lance embutido, né? Você pega uma carta maior, usa a parte dessa carta para dar o lance. Ele falou, não, pode ser. Eu acho que em 6 meses, 4 meses, ele não tinha pressa para ser contemplado, né? Ele foi contemplado. E com isso ele pegou o dinheiro, comprou o imóvel, alugou o imóvel com aluguel, ele pagava a própria carta de consórcio. Fez outra carta de consórcio. E seguindo, construindo um patrimônio. Olha que lance legal, a gente começou a fazer isso sem essa intenção de construir patrimônio. E a partir disso, nós conseguimos estar fazendo um patrimônio para ele, que lá na frente, na aposentadoria, ele vai conseguir uma renda passiva de aluguéis. Isso é uma vantagem do consórcio também, né? É isso que ele traz para a gente. A reserva de emergência, né? Falei para vocês aqui, pelo menos nós precisamos ter umas 6 meses de reserva. E agora vamos falar um pouco sobre a aposentadoria, que é aquele segundo tópico de necessidade aqui que a gente estava falando. Quem aqui
quer se aposentar aos 60 anos aí, levanta a mão. Ou quer se aposentar antes? Eu não sei vocês, mas eu me planejo para aposentar aos 50 anos. E olha, nós não vamos aqui, as pessoas aqui não vão se aposentar pela Previdência Social. Se você depender da Previdência Social, você está errado. Nós vamos passar por uma outra reforma, normalmente, na Previdência, né? Cada vez mais distante vai ficando da nossa aposentadoria. A minha mãe, coitada, faltava 3 anos para se aposentar. Com 3 anos entrou a nova lei, a nova regra, aumentou mais 3 anos para ela se aposentar. Então vai ter que trabalhar mais 6 anos aí. Né? E isso vai acontecer mais vezes, gente. Vai acontecer mais vezes. Se a gente não planejar a nossa aposentadoria, pode ser que lá no final a gente nem se aposente. Então, definir o seu plano quanto antes de aposentadoria é o ideal. Eu estive com a minha tia há 2 semanas atrás, ela completou 62 anos. E eu gosto bastante de ouvir os mais velhos, né? Até porque eles têm mais velhos, não, né? Mais experientes. E eles têm muita experiência com isso, com a vida. Né? Eu falei para ela, tia, o que você faria de diferente na sua vida? Lá pensando de jovem até hoje. Ela virou para mim e falou assim, meu filho, eu guardaria pelo menos 50, 100 reais, naquela época não era nem nada, 50, 100 reais para projetar uma aposentadoria melhor para mim. Porque como que eu tenho INSS, fica muito difícil da gente sobreviver, né? A gente sobrevive mesmo. Então, hoje nós fazemos um plano, um planejamento financeiro para você incluir todas essas faces da sua vida, né? De aposentadoria, emergência, investimento, renda passiva, tudo isso, traçar um plano, uma consultoria realmente, né? Para vocês, para atrelar os seus objetivos, né? E hoje nós temos previdências aí com 100 reais de participação, né? De contribuição mensal, que você pode resgatar a qualquer momento, mas que te traz aí uma rentabilidade mais a inflação. Então é sempre bom ter investimentos atrelados à inflação também. Você ganha a inflação ali, mais uma rentabilidade. Sucessão financeira. Bom, para a gente finalizar aqui, eu trouxe uma frase interessante aqui, né? Os sonhos não podem ser nomeados como grandes ou pequenos, cada conquista é uma. Independente dos seus sonhos, independente do que você deseja, começar aos poucos, gente, é essencial. Não adianta você ter um salário pequeno e almejar uma Ferrari, né? Não é assim que funciona o planejamento financeiro. O planejamento financeiro ele funciona para você adquirindo as coisas aos poucos. Então, planejar, estabelecer meta, né? Precisa de dedicação para isso, para você fazer o seu planejamento, e definir o tempo, o valor e seus objetivos. E quando eu falo de valor aqui também, eu não falo só do valor financeiro, não. É do valor de ganho pessoal, né? É aquilo o valor de você ter conquistado o seu sonho, de você ter conquistado o seu carro. E isso faz te dar um gás para você querer ainda mais, né? Então, nós somos feitos de sonhos e objetivos, e traçar e definir tudo isso é importante para o planejamento e para você conquistar o que você quer. Bom, pessoal, a palestra é isso, né, sobre planejamento financeiro. Alguém tem alguma dúvida sobre investimentos, sobre aplicação? Não? Pode falar. Para uma pessoa jovem assim, que queira financiar
imóvel de imediato? Como que é seu nome? Desculpa. Sara. Ó, primeiro a gente analisaria o seu perfil, né? Eu te indicaria de momento, pelas taxas de juros estar muito alta, né? Você recorrer ao consórcio. Ainda mais quando você não tem pressa disso, né? Você consegue utilizar, hoje nós temos aí alguns planos, você tem 50% de desconto até ser contemplado. Então, por exemplo, assim, uma casa de 300 mil reais, vamos supor, que você vai pagar uma parcela de um consórcio, R$ 2.500. No financiamento você ia pagar uns 4.200. Você vai pagar metade dos R$ 2.500 no consórcio. Então, 1.225. É uma coisa que você já está construindo um patrimônio, né? De certa forma, é um investimento. Porque aí no final você vai resgatar o seu dinheiro e comprar seu imóvel. Né? Isso é uma alternativa, o consórcio é uma alternativa. Caso não, para adquirir a casa, né, você pode montar uma carteira de investimentos, dependendo do prazo que você quer, você falar para a gente assim, ó, Carlos, eu quero guardar 2.000, 1.500, R$ 2.000 por mês. Quanto tempo que eu vou conseguir essa minha casa? Quanto que eu vou trazer, quanto que vai trazer de juros para mim? Uma coisa boa do Brasil é os juros compostos, então, juros sobre juros. Isso que é bom investimento aqui, né? Nós estamos com o nosso dinheiro investido, mas está ganhando juros sobre juros. Então, analisando o seu perfil, eu correria ou para o investimento, ou até mesmo para o consórcio, dependendo da sua necessidade. No caso de veículo, seria a mesma coisa? De veículo, olha, se você não quiser de imediato, eu acho que a última opção é financiamento. Né? Pode até procurar uma taxa menor para ver se encontra, mas o consórcio também é uma boa alternativa. Mais alguma pergunta? Nem de investimento, criptomoeda aí? Tá, fala um pouco sobre criptomoeda. Tá? Criptomoeda é um dinheiro não rastreável. Então, ela não tem estabilidade e todo mundo está almejando que isso seja o futuro. Eu tenho criptomoeda, eu já administrei uma carteira de criptomoeda para alguns clientes meus. Eu consegui fazer dinheiro para esses clientes, consegui fazer para mim. Mas qual que é a pegada da criptomoeda? O que eu indicaria para vocês? Nós temos uma projeção hoje do Bitcoin chegar a R$ 1 milhão. Ele está em 500 e poucos mil. Só que é uma das moedas mais caras que a gente tem no mercado hoje. E a mais conhecida. Talvez direcionar um pouco do seu investimento para o Bitcoin é uma boa, porque ele vai ser valorizado. Mas hoje nós temos no mercado outras criptomoedas com grande probabilidade de crescimento aí, que traz um retorno, tem a probabilidade de trazer um retorno um pouco maior que o Bitcoin, e com um valor muito mais baixo. Vocês já ouviram falar da Solana, Ethereum? São criptomoedas que custam aí em torno de, hoje, a Solana, se eu não me engano, 580, a Ethereum, eu acho que 12 mil, 17 mil reais, né? São alternativas para você variar aquilo que eu falei sobre a variação da sua carteira de investimentos, né? Você procurar investir nesses ativos, estudar eles também é interessante, porque ele pode ter, assim, pessoal, não é assim, eu vou lá e vou comprar qualquer moeda. Teve gente que deu aquele estudo das moedas meme, foi lá e comprou várias moedas meme, caiu, o cara subiu o dinheiro e foi embora. É estudar, saber qual que é o significado da moeda. Né? O Bitcoin tem o objetivo de não passar pelo governo. Né? Você fazer transações internacionais sem precisar usar o sistema financeiro. O sistema financeiro comum. Não sei até quando isso vai durar, porque o governo vai taxar. Mas procurar saber o objetivo da moeda. Não são todas as moedas que têm o mesmo objetivo. Cada moeda tem um sentido, seja para contrato ou isso. Então, estudar um pouquinho sobre elas. Se vocês quiserem seguir a gente no Instagram também, e
dicas sobre investimentos, eu posto dicas sobre criptomoedas. Então, vou lançar, essas moedas aqui têm probabilidade de crescer. Mas é um bom investimento sim, eu já ganhei dinheiro com criptomoedas. Você tem algum conselho para quem tem dificuldade de guardar dinheiro? Eu tenho. Tudo isso aqui que eu falei agora. Tudo isso que eu falei agora. E eu falo assim, sabe? Se você não colocar em prática, não funciona. Se você não anotar, não funciona. Eu, com 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar com 12 anos. Comecei a trabalhar com banho em cachorro, já trabalhei em açougue, já trabalhei em material de construção, tudo que você imaginar. Com 12 anos de idade, eu emprestava, não tinha conta ainda, né? Eu emprestava dinheiro para minha família e cobrava juros. Era essa a forma que eu fazia. Foi o meu primeiro contato com o planejamento financeiro ali. Prestava dinheiro para o meu tio, R$20, daqui uma semana ele me pagava 25. Então, quanto antes você começa, né? E assim, não ache que R$50 é pouco, gente. Não ache que R$100 por mês é pouco. Não é. A gente tem que olhar no prazo, sabe? Eu comecei a pensar nisso com 15 anos. Hoje eu estou com 15 anos, hoje eu estou com 33 anos. Se você se planeja, as coisas acontecem. Você está guardando dinheiro, o dinheiro está rendendo ali. Diversificar a carteira, procurar um retorno interessante. Esse é o objetivo. Por mais que você tenha R$1.000, ele está te devolvendo ali R$10, R$100 por mês. Então, diversificar e investir é o caminho. Eu gostaria de saber sobre a A MXRF? XRP, a criptomoeda? Não, é sobre investimento. Carlos, enquanto sua pesquisa aqui, eu quero tirar uma dúvida com você, que é da maioria da população. Com relação a nós não termos nas grades curriculares matérias sobre planejamento financeiro ou como organizar finanças. Você tem algum conselho para passar para o pessoal? Porque parece assim, quando você entra com matemática sobre planejamento financeiro, a maioria das pessoas elas ficam em dúvidas, principalmente com as nomenclaturas menores de abreviação. Eu acho que teria que ser feito um trabalho, não sei, você é um especialista em economia, para fazer isso se tornar popular e fácil da população quando entrar no seu aplicativo, no banco, ou quando vê outdoor, ou propagandas em relação ao investimento, essa linguagem ser normal. Como faria isso? É isso? Ó, só, hoje esse é um grande desafio, inclusive, no mercado financeiro. Inclusive para as corretoras que querem vender os seus produtos. As pessoas elas não têm muito conhecimento do fundo, o que é o fundo imobiliário, o que é fundo FDIC. Nós temos um leque de produtos no mercado financeiro com nomenclaturas difíceis, né, da gente entender. Inclusive hoje nós temos uma lei, tá, para isso, que eles precisam, em cada um desses produtos, trazerem simplificado ao final de cada produto o que ele é para a população. Mas mesmo assim ainda se tem muitas dúvidas sobre isso. O que eu faria, né? O que eu traria? Hoje nós falamos aqui sobre planejamento financeiro. Então, planejamento financeiro é básico, é levantamento de dados, um menos o outro, né? A gente não falou sobre investimentos, nomenclaturas, porque senão essa palestra teria que ser só de investimento. Mas eu traria, e assim, eles estão trazendo isso para as escolas,
mas não está atrelando isso a conhecer os produtos financeiros, o que é um erro, né? Então você vai saber montar o seu planejamento financeiro, você vai saber acompanhar o seu planejamento financeiro, mas no fim, se descomprar dinheiro, você não sabe o que é o que. Então, talvez eu traria um pouco disso de investimentos, né, dentro da escola, explicar o que é, como que funciona. Eu tive na aula de história, no ensino médio, uma professora minha, não sei por que cargas d'água ela passou isso, mas ela pediu para a gente simular a compra e venda de ações, né? Eu nunca tinha visto isso. E daí ela fazia, você comprava ali teoricamente, né? Depois você via se ganhava ou não. E ela deu uma explicação naquela época o que era mais ou menos a ação, né? Que é uma fração da empresa, você está comprando a fração da empresa. Acho que isso, além do planejamento financeiro, tá na escola, a gente precisa falar sobre os produtos financeiros, né? Senão de nada adianta também. Seria isso. No caso, seria tudo imobiliário. É o Tá. Isso daí são fundos, e essa nomenclatura é um fundo, é o tipo de um fundo imobiliário, né? Fundo imobiliário nós temos vários. Nós temos fundos de tijolos, que são fundo último, se eu não me engano agora. Mas esse fundo é o quê? Você compra uma fração, né? É um fundo que ele usa para administrar o prédio. Então você compra como se fosse uma ação mesmo. Você compra, eu acho que esse daí, se eu não me engano, ele está R$100 e poucos, R$120, não sei se aumentou. Você compra uma fração dele, é como uma ação, você recebe um percentual de volta mensal, né? Ou seja, ele te rende ali, dependendo do fundo, 1% ao mês, e você pode ganhar também na valorização. Diferente das ações, que nós temos ações aí com dividendos trimestrais, bimestrais, o fundo ele te devolve todo mês e te dá um retorno. Então você vai lá, por exemplo, eu compro 1000 cotas de R$100, né? Ele vai te devolver uma fração dessas 1000 cotas de R$100 todo mês. Só que você corre risco de mercado também, né? Se ele reduzir, ele perde valor, consequentemente você ganha menos, mas ele pode aumentar também, daí você ganha dos dois lados. Na parte que ele vai te trazer o dividendo e na parte de valorização do ativo. Então seria uma boa ideia. Sim, o fundo imobiliário ele passou por um momento muito bom, agora ele caiu, tem uma caída, e o mercado está almejando que ele volte a crescer. Sim, eu indicaria, eu só preciso ver a questão desse fundo. Mas se eu não me engano, eu acho que esse XRP, ele é um dos maiores que tem. É um dos maiores que tem. Então é uma boa sim. Desculpa, como é seu nome? Yasmin, mas eu sempre falo para você, nunca aposte num único investimento, tá? Diversificar é o ideal. E quanto seria assim para diversificar uma carteira? Olha, depende do valor que você tem. Por exemplo, eu costumo diversificar a carteira assim, 70% em renda fixa, né? Renda fixa é o quê? Aqueles produtos que te trazem menos risco e um rendimento que você já sabe, alguns você já sabe que vai te dar. O tesouro direto seria? O tesouro agora, que o governo está precisando de dinheiro, eles lançaram, eu acho que nunca na história o tesouro direto teve um retorno tão bom quanto teve agora. E ele é o ativo mais seguro que existe no mercado. O que é mais seguro que o governo dever para você? Né? Você compra do governo e ele está te devendo, ele vai ter que te pagar. Né? E ele estava devolvendo 7% mais inflação. Então você estava atrelado à inflação, se ela variasse, você ganhasse, mas o 7% ali já é garantido que você recebe. É uma boa também, mas depende do momento do mercado. Né? Agora já voltou a cair e a gente tem outros ativos aí mais interessantes. Mais alguma pergunta? Você falando aí da parte
também já fiz a aplicação em bolsa, não coloquei tudo o dinheiro lá no começo numa coisa só e eu já fiz a parte também de previdência, também não foi legal. Então, assim, às vezes a gente vai acumulando experiências ruins e depois a gente fala assim, não vou investir mais em nada porque eu não deu certo, né, nas coisas. E aí, falando hoje sobre consórcio, acho que é uma maneira diferente de pensar sobre consórcio, até sobre, hoje eu fiz um pouquinho em ações, mas tem alguns medos ali em relação a isso. Então, acho que é interessante até você falar um pouco mais em bolsa, porque eu acho que eu tenho um pouco de receio ainda e eu acho que bastante gente tem mais disso. Fernando, sobre o consórcio. O consórcio, qual que é o problema de tudo isso que eu falei para vocês? Às vezes você está sendo assessorado por uma pessoa que está vendendo um produto ali que ela não sabe nem o que ela está vendendo. Então, assim, o consórcio, ele tem, quando você visualiza as cartas, ele tem um prazo que você quer ser contemplado, né? Que não é certo, mas você consegue selecionar essas cartas, né? Então, meu cliente ele quer ser contemplado até 12 meses. Até 12 meses ele quer ser contemplado. Então, nós vamos direcionar ele para aqueles grupos de consórcio que eles têm mais chance de ser contemplados. E a questão também do consórcio é a administração. Porque se você deixa de dar o lance não é automático, tá? Não fica ali fixo. Se você deixa de dar o lance, você perde uma oportunidade. E a oportunidade talvez seja perdida por culpa da pessoa que te vendeu um consórcio. Ou se está por sua conta, né? Por sua conta. Então, assim, dependendo qual que é o seu momento, eu quero adquirir um carro no próximo mês. Eu vou falar para você, cara, consórcio não é uma alternativa. A gente vai procurar uma alternativa de financiamento no mercado, aí é mais barata que eu posso comprar e vou te ofertar, se é interessante para você. Mas o consórcio, eu sempre digo que ele precisa estar, por isso que eu coloquei ele no planejamento. Ele precisa estar no planejamento. Você quer o seu bem em quanto tempo? E com isso a gente consegue estruturar para você ser contemplado dentro desse período. Na questão das ações, eu não entendi o que você falou. Não, eu estava falando só a respeito de acho que tem experiências ruins, né? Então, às vezes, as ações, eu acho legal até você explicar um pouco, né, como funciona, o que porque ainda eu estou engatinhando, né, nessa questão. Mas, eu acho fenomenal quem tem uma renda, né, uma renda com isso. Então, acho legal você explicar um pouco mais. Não funciona. Posso falar um pouco sobre a ação, sim. Bom, o mercado de ação é o quê? Você comprar uma fração da empresa, né? Você é sócio da empresa. Independente do número de ações que você comprar, você tem uma fração da empresa que você tem uma participação ali. Nós temos dois tipos de ações: ordinárias e preferenciais. Nas preferenciais, que é a que eu aconselho vocês comprarem, porque vocês têm prioridade de recebimento de dividendo. Né? Então, no caso, eles fazem a divisão do lucro, quem vai receber primeiro são aqueles que têm ações preferenciais. Então, você recebe preferencialmente o dividendo. O que eu falaria outra coisa das ações também? Nós temos no Brasil hoje empresas, vou falar um pouco sobre a minha cartela de ações, tá? Eu comprei a maioria das minhas ações na pandemia, né? Eu aproveitei a pandemia porque teve uma queda gigantesca e a gente não sabia quanto tempo ia durar a pandemia, mas sabia que uma hora ou outra ia voltar ao normal. Então, todas as
empresas, inclusive empresas farmacêuticas, tiveram queda de ações. Ali eu vi uma oportunidade. Então, montei uma carteira com empresas como Petrobras, a Vale, né, porque as ações estavam bem mais baratas. Eu cheguei a comprar a Petrobras a R$ 15, hoje está valendo 36, 35. E que te trazem dividendos, né? E são empresas sólidas que te trazem dividendos. Por outro lado, né, para quem tem uma grana mais curta, eu daria como dica comprar ações de pequenos valores ao longo do tempo, tá? Gente, esquece isso de ação valorizar. Pode acontecer, mas você precisa ter muita ação. Valorizar 100%, 110% do dia. É trabalhar a longo prazo. Sua carteira ela tem que ser trabalhada a longo prazo. Então você compra ali algumas ações com valor que está de empresas que você sabe que vai, corre o risco não. Ela vai melhorar no mercado. Então você vai lá, compra uma aglomerado de ações daquela empresa, um pouco daquela outra empresa. E na valorização, você deixa aquilo ali, você não precisa estar acompanhando. Se você não faz day trade, você não precisa estar acompanhando todo dia. Né? Você deixa ela ali, valorizando, você acompanha o mercado, vê o que o mercado está falando. Ó, aconteceu guerra lá no Iraque, isso aqui vai refletir aqui para a gente. Então, quando a gente começa a acompanhar o mercado aos poucos, a gente já até começa a pegar as manhas do que vai valorizar ou não. Acho que então, para a ação, é essa a dica que eu daria. Né? Diversificar a sua carteira, né? Deixar os 70% na renda fixa, 10% no fundo imobiliário, alguma coisa assim, em fundos, e 20% se você é um investidor moderado, 20% em uma renda variável, que seria uma ação, uma criptomoeda, esse tipo de coisa. Mais alguma dúvida? Eu tenho. Quando tem, você falou que a gente vai para aplicar, basta um aplicativo, certo? Então, abri o aplicativo, criei minha conta, vou começar a investir. O que eu preciso fazer primeiro? Eu procuro CDI, CDP, o que eu tenho que olhar para estar aplicando? Qual porcentagem de rendimento? O que você indica? Se eu abrir um aplicativo hoje, o que eu vou investir? Bom, primeiro teria que avaliar o seu perfil. Se você vou considerar que você é uma investidora conservadora, tá? Você não quer arriscar. Eu te indicaria a procurar renda fixa. Dentro da renda fixa é o quê? CDB, LCI, LCA, CRI, CRAS, né? São investimentos que te trazem retorno com uma maior segurança. E dentro disso, para você saber, todos esses ativos, eles têm prazo e percentual de retorno. Alguns nós chamamos de pré-fixado, que é o quê? Você já sabe quanto você vai receber no final do seu contrato. E outros, que é o pós-fixado, que ele varia de acordo com algum índice que você escolheu lá. Pode ser a taxa Selic, né? A taxa de juros, pode ser a inflação, né? Inflação e mais alguma coisa. Eu aconselho a você sempre diversificar isso. Procurar um pré-fixado e um pós-fixado, né? Atrelado à inflação, melhor ainda. Um rendimento de retorno fixo alto é o melhor investimento. Tirei sua dúvida? Tirou. Obrigada. Mais alguma dúvida? Eu gosto assim. Ou eu não apresentei a palestra direito, deixa vocês cheios de dúvida. Muita dúvida. A respeito da aplicação do dólar, a gente está vendo aí a movimentação, a galera voltando, os juros aumentando, fuga de capital. Seria uma boa hora para investimento em dólar, moeda dólar? Desculpa, como que é seu nome? Toninho, professor Tomás, da contabilidade. Professor? Toninho. Toninho, ó, nós temos ferramentas no mercado hoje que a gente consegue limitar a sua perda na valorização
ou desvalorização do dólar. Não sei se você já ouviu falar, mas nós temos assim, opção de venda, opção de compra, né? Nós chamamos isso de box de 4 pontos. Né? Então, se você quer aplicar no dólar, a gente consegue limitar a sua perda, ou até mesmo não perder nada, e fazer com que você ganhe. Seja com a valorização ou com a desvalorização do dólar. Hoje, o mercado projeta uma valorização do dólar. Então, esse box em 4 pontos é um pouco mais complicado. Mas hoje, se fosse para eu optaria pelo aumento do dólar. Né? Hoje o mercado está propenso ao aumento do dólar. Até porque o ano que vem a gente tem o Trump, né? E existe algum burburinho aí que Trump e Brasil não combinam, né? Mas assim, essa alta ela não vai ser uma alta permanente. Ela vai acontecer, né? No caso ali você pode comprar um fundo atrelado ao dólar e depois que aumentou, você vender. Talvez pelo panorama seria o momento ideal. Seria o momento ideal. Ainda assim, o dólar ainda está alto, né? Assim, já está alto, mas a perspectiva no mercado tem realmente mais. Nós temos aí a probabilidade de chegar a 6,10. Obrigado. Mais alguma pergunta? Ninguém? Podemos encerrar então? Pessoal, antes de encerrar, eu só queria fazer uma foto, né? É sempre muito importante manter os registros. E a gentileza de vocês quiserem comparecer à frente aqui, fazer uma foto com todos os participantes e os palestrantes. Só antes, pessoal, se vocês puderem seguir a gente nas redes sociais, tá? A gente vai postar informação lá, bastante conteúdo para quem quer investir, para quem quer poupar.